Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 6. Considerações necessárias. O objetivo do labor naquela noite era apresentar aos administradores da clínica algumas das técnicas terapêuticas de que se utilizariam os nobres espíritos nas futuras reuniões socorristas de desobsessão, a fim de contribuírem em favor do atendimento aos pacientes internados e aos seus perseguidores espirituais. O diretor encarnado, que se encontrava presente em parcial desdobramento pelo sono fisiológico, assim como diversos médicos e auxiliares de enfermagem, alguns espiritistas, não podiam ocultar a emoção de felicidade que os dominava. Conhecedor do espiritismo e devotado trabalhador da causa do bem, entregara-se à administração da clínica na condição de voluntário, oferecendo as experiências adquiridas como administrador em sociedade bancária na qual se aposentara. Já vivenciara experiências daquela natureza nas reuniões mediúnicas de que participara anteriormente. Naquela ocasião, porém, com maior discernimento e considerando-se a magnitude de que se revestia o trabalho, pôde entender em profundidade como se operava o mecanismo de atendimento através de um especialista com a experiência e sabedoria do Dr. Inácio Ferreira. Não posso ocultar o meu contentamento, conseguiu externar, diante da grandeza do trabalho psicoterapêutico de socorro aos nossos pacientes. Acredito que eles sempre receberam esse expressivo auxílio, embora indiretamente. Agora, porém, instalando-se uma atividade especializada neste recinto, certamente os dedicados companheiros carnais, alguns dos quais aqui também estão presentes, assistindo ao cometimento, contribuirão com muito mais valor e renúncia em benefício dos resultados opimos. A obsessão é grave parasitose, portadora de complexidades que superam o nosso entendimento quando no corpo físico. O emaranhado do processo na mente, na emoção ou no corpo do paciente é muito complexo e difícil de ser apreendido de um para outro momento. Não posso disfarçar a minha emoção e confiança em Deus quanto aos resultados futuros. Dr. Inácio, que o observava atento, assim que ele silenciou, esclareceu. Essa parasitose da alma tem as suas raízes fincadas no recesso do ser, nos campos energéticos, comunicando-se com as delicadas tecelagens do córtex cerebral. Acreditam os modernos neurocientistas que aproximadamente 20 bilhões de neurônios respondem pela construção do córtex cerebral. Como diariamente morrem milhares deles, ei-los naturalmente substituídos por lípides e proteínas que se encarregam de formar as membranas celulares. Esse córtex cerebral sofre alterações constantes e consegue permanecer vinculado às ramificações neurais em constante fluxo de modificações em número e em topografia, a fim de serem mantidas as neurocomunicações. Todos esses equipamentos são alterados por contínuos campos magnéticos que se encontram no exterior. O que desconhecem esses estudiosos diz respeito ao bombardeio mental realizado pelos adversários do encarnado, que através de ressonâncias vibratórias alteram o magnetismo dos campos extracranianos, culminando por acelerar a morte dos neurônios, perturbar a produção das monoaminas responsáveis pelas delicadas estruturas das células, produzindo distúrbios interiores de raciocínio, de memória, de sentimentos e de comportamento. A maioria dos neurofisiologistas mantém teimosamente a tese de que a consciência,
a memória e o pensamento resultam das emissões eletroquímicas produzidas pelos neurônios e suas redes neurais e que cessam por ocasião do fenômeno biológico da morte cerebral e a consequente falência do tronco encefálico. Apesar desse conceito, fica muito difícil aceitar-se que reações eletroquímicas possam transformar-se em ondas mentais, em sentimentos, em raciocínios, em atividades muito complexas da memória, armazenando no hipocampo lembranças ou apagando-as a seu bel prazer. Da mesma forma, ser-lhes-á muito difícil entender a interferência de as mentes sem cérebro conseguirem emitir ondas que alteram o equilíbrio do córtex cerebral e, por extensão, modificam a rede das comunicações através das microestruturas cerebrais e suas contínuas emissões de energia eletromagnética e química, alterando o comportamento das construções cerebrais. Conhecendo o mecanismo neurofisiológico do ser humano, alguns espíritos perversos orientam os seus tutelados em técnicas obsessivas, de forma que possam agir através dessas emissões de ondas vibratórias perturbadoras, que terminam por ser captadas pelo cérebro do encarnado em face das matrizes morais que se encontram nos seus perispíritos, em decorrência dos atos infelizes praticados anteriormente, inscritos como culpa e necessidade de reparação. Começando o processo de sintonia, o tálamo se encarrega de transferir essas cargas energéticas aos gânglios de base e a todo o cérebro. Outras implicações ainda mais delicadas ocorrem, sem que alguns dos perseguidores deem-se conta de como estão acontecendo. É sempre a dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vítima anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados cobradores e das debilidades morais daqueles que lhes passam a sofrer o assédio. Desse modo, o afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido, sendo necessários recursos de recomposição orgânica, de transformação moral, de interesse real pela conquista da saúde, pois que, do contrário, afastado o adversário e permanecendo as condições propiciatórias, outros desencarnados silenciosos acercam-se atraídos pelos fluidos mórbidos que dão prosseguimento à parasitose, mesmo que não haja compromisso entre uns e outro. Silenciando o culto doutrinador, Dr. Juliano anuiu com emoção. A minha dificuldade em aceitar a sobrevivência do espírito quando na Terra advinha do conceito neurofisiológico que me não facultava entender como podia haver pensamento sem o cérebro que o produz. Descobrindo a imortalidade, porém, constato que o cérebro é um instrumento que exterioriza o pensamento, os sentimentos, agindo nas funções orgânicas. Hoje, constato que o difícil de acontecer é a ação do cérebro sem a fonte espiritual do pensamento. Assim considerando, podemos afirmar também que nos casos de loucura convencional, o transtorno psicótico encontra-se no espírito, o que transfere através do modelo organizador biológico e imprime no corpo em forma de alienação, não é verdade? Sem qualquer dúvida, respondeu o psiquiatra uberabense. Tudo quanto ocorre na área somática, o perispírito transfere ao espírito, o mesmo fazendo em relação ao corpo, quando os procedimentos são dele. Ideias, raciocínios, comportamentos defluentes de desejos e ambições, de necessidades e tormentos. O ser real é sempre o responsável por todas as ocorrências. Por isso mesmo, pode mudar de domicílio carnal várias vezes,
mas onde quer que vá, leva consigo o material e o mobiliário que lhe constituirão a nova habitação, como ocorre com os molúsculos gastrópodes. Todos sorrimos da imagem apresentada. Dona Maria Modesto, que acompanhava a conversação esclarecedora, interrogou jovial e reflexiva. Terminadas as futuras reuniões com as equipes de encarnados, para onde serão removidos os espíritos enfermos atendidos? Serão reservados alguns espaços aqui mesmo na clínica para recebê-los durante o período de recuperação? Pensamos nisso também, querida amiga, esclareceu o Dr. Inácio. Conseguimos permissão do nosso venerando Eurípides, a quem recorremos, para remover para uma das alas do Hospital Esperança aqueles pacientes que necessitem de cuidados especiais e mais demorados. Após ficarem aqui mesmo, em instalações que iremos providenciar a partir de hoje, os mais graves serão recambiados, enquanto os outros poderão ser socorridos nesse local e posteriormente conduzidos a outros núcleos de recuperação. À medida que as atividades mediúnicas sejam realizadas, novos cooperadores desencarnados de nossa esfera virão unir-se-lhes, participando dos futuros cometimentos. O diretor médico da clínica, por sua vez, interessou-se em compreender toda a extensão do programa socorrista, indagando: naturalmente que os caros amigos concordarão com as terapêuticas convencionais acadêmicas que vimos aplicando ou sugerem alguma alteração. Estamos de pleno acordo com os processos terapêuticos em uso na clínica, elucidou o Dr. Inácio. Não ignoramos que muitos pacientes, vítimas de transtornos fisiológicos, uns e outros de ordem psicológica, necessitam do atendimento nos moldes que vêm recebendo, ao mesmo tempo reconhecendo a necessidade de outros mais serem libertados do alcoolismo, da drogadição, dos imensos conflitos que lhes caracterizam os distúrbios pelos procedimentos habituais. Certamente confirmamos que todos eles são espíritos enfermos em processo de reabilitação moral, fragilizados em decorrência dos delitos perpetrados que geraram as causas atuais das próprias aflições. No caso dos obsidiados, com efeito das perturbações espirituais que padecem, experimentam descontrole dos mecanismos nervosos e do pensamento, para cuja recuperação os tratamentos normais irão produzir excelentes resultados por auxiliar os equipamentos em destrambelho, recompondo o que a insidiosa energia penetrante desorganizara. Cessada a interferência espiritual, ficam os efeitos do trâmite encerrado, requerendo ajustamento e renovação. Felizmente, os processos contemporâneos aplicados na recuperação do paciente mental são humanos e dignos de encômios, embora alguns compreensíveis mal-estares que o enfermo experimenta, sempre menores, no entanto, do que os distúrbios que os afligem. Sendo a causa, prosseguiu interrogando, meramente espiritual, depreendendo, a terapêutica deve ser aplicada normalmente, enquanto são trabalhados os mecanismos que a desencadearam. Como o psiquiatra poderia identificar essa psicogênese de natureza extracerebral? Mediante a observação sistemática do enfermo, respondeu o Dr. Inácio. Embora as fronteiras entre aquelas de origem fisiopsicológicas e as obsessivas sejam muito tênues, no segundo caso, pode-se perceber as diferenças de comportamento através das manifestações de personalidades diversas no mesmo indivíduo, as alterações contínuas de humor, como numa luta em que ora um vence e logo depois é vencido, tipificam ações externas ao organismo. Por outro lado, o conteúdo das alucinações aponta visões reais
daquelas provocadas pelos delírios psicológicos. A observação descobrirá nas manias do paciente características incomuns graças à ação dos seus perseguidores, confirmando-as nos diálogos com ele mantidos, quando, não poucas vezes, em semitranse mediúnico, expressarão atrevidamente a sua interferência. Portanto, em qualquer quadro em que se situe o doente, será sempre conveniente atendê-lo com os métodos que reorganizem os equipamentos cerebrais e os decorrentes fisiológicos. Seria ideal, isto sim, que se pudessem acrescentar ao tratamento convencional as terapias dos passes, da água fluidificada aos enfermos, que as famílias permitam, porquanto, desse modo, se beneficiariam da bioenergia que lhes seria transmitida, que iria trabalhar-lhes a recomposição energética nos seus campos vibratórios. Vivemos num mundo único de vibrações, de ondas, de campos energéticos, eletromagnéticos, de gravitação, de forças quânticas fortes e fracas, diferenciando a potência na qual nós, os desencarnados, habitamos e vós outros transitais. Somente existe uma realidade profunda que é a inicial, de onde se derivam todas as outras expressões através de condensações de campos de energia que alcançam variações substanciais. Assim, unindo-nos no mesmo objetivo, podemos contribuir em favor dos resultados terapêuticos saudáveis a benefício de todos. Porque se houvesse estabelecido um silêncio natural, por minha vez interroguei. O justiceiro, que tivemos ocasião de conhecer, administra, pelo que parece, as atividades espirituais negativas na clínica. É provável que haja edificado um local onde se homizia com os demais companheiros, não é verdade? Como será isso? Com paciência de Jó, o bondoso psiquiatra uberabense elucidou. As construções mentais dessa natureza apresentam-se muito fáceis de consolidação em face do teor vibratório daqueles que as operam, perfeitamente compatíveis com os campos de energia que envolvem o planeta. Após contínuas emissões de pensamentos, como ocorre em todas as áreas de procedimentos mentais, vão se condensando as substâncias que se transformam em material para essa finalidade. Como podem sobrepor-se às edificações materiais, sem qualquer impedimento, em área próxima desta sala, encontra-se o reduto pouso desses irmãos gravemente enfermos. Em razão da sua ferocidade, impôs-se através de ameaças a outros espíritos menos hábeis, liderando-os e adicionando outros que chegam acompanhado às suas vítimas. Conclamados a participar do grupo, aprendem as técnicas de perturbação, formando todo um conjunto de dilapiladores da saúde e do bem-estar. Atendido por auxiliares vigilantes, toma conhecimento de tudo quanto se passa aqui, administrando as tarefas em andamento. Nada obstante, também ele é vítima de outros mais perversos, que se sediam em regiões inferiores do planeta, com os quais mantém intercâmbio contínuo. Este é um capítulo muito complexo na área das obsessões. Assim considerando, abrimos-lhe campo de participação em nosso trabalho, de forma que se pudesse desvelar, conscientizando-se dos nossos propósitos e verificando posteriormente que as nossas ações irão enfrentar-lhe os comportamentos. Posteriormente, ele será atendido e, por consequência, nos diálogos de esclarecimento e no convívio de fraternal amor, terminará por compreender o engano em que persiste, mudando de atitude. Enquanto isso, iremos atender outros ao largo dos dias e assim seguirão os amigos encarnados depois que encerrarmos as instalações,
fazendo o mesmo em relação aos demais parasitas espirituais que estabelecem o comércio danoso com aqueles que lhes caíram nas tramas bem urdidas. Voltei à carga indagando. Há uma ideia falsa entre as criaturas humanas a respeito da ação de socorro desta natureza, porque provoca a ira de perseguidores que então se voltam contra os médiuns de desobsessão. Existe algum fundamento nessa tese? Consideremos, respondeu com gentileza, a falta de lógica da questão. Equivaleria a concluir-se que a prática do bem faz mal, porque acarreta consequências lamentáveis. É certo que, percebendo a valiosa contribuição dos médiuns nos fenômenos de libertação das obsessões, os espíritos odientos voltam-se contra eles, tentando perturbá-los, a fim de interromperem a atividade abençoada. É claro que sempre ocorre esse fato. No entanto, somente resultará perturbador para o intermediário se ele não se acautelar, utilizando-se dos recursos valiosos da oração, da conduta saudável, dos pensamentos e conversações salutares, da ação da caridade, que lhe constituirão elementos imunológicos da alma, precatando-o de qualquer mal. Sofrer pelo bem que se faz constitui mecanismo elevado de resgate de dívidas que ficaram na retaguarda, esperando o momento próprio para manifestar-se. Não sendo, por esse intermédio, expressar-se-ão através de outros fenômenos de igual ou maior gravidade, porque somente acontece a cada um aquilo que é de melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Do contrário, onde encontraríamos a justiça do amor? Não procedem, portanto, essas informações que, de algum modo, generalizam-se entre alguns companheiros sem esclarecimento em torno da realidade espiritual. A prática do bem, em qualquer expressão em que se apresente, fortalece o seu agente, dignifica-o, gera simpatia dos espíritos nobres que passam a assisti-lo como é natural, entre os quais os guias espirituais dos socorridos. Quanto mais se entreguem os médiuns sérios e devotados ao ministério da caridade, mais se encontrarão em sintonia com as esferas elevadas, aurindo energias benéficas para o desenvolvimento moral, em cujo programa se encontram inscritos. E o mal-estar que experimentam esses médiuns? Dei continuidade à interrogação. Essas sensações de inquietação e sofrimento nos dias das atividades mediúnicas não terminarão por prejudicá-los? Caro Miranda, redarguiu sereno, todo esforço produz efeito correspondente à energia desprendida. No caso em tela, a entrega à caridade espiritual permite que, desde o momento quando se instalam as ligações espirituais entre o futuro comunicante sofredor e o médium para a atividade programada, não raro durante 24 horas ou mais horas antes, até o momento da reunião, é natural que o sensitivo perceba-se agitado ou diferenciado no campo vibratório em que se movimenta. Quando educado psiquicamente, porém, robustece-se na lógica do benefício que irá propiciar, não se permitindo perturbar pelas vibrações emitidas pelo agente desencarnado, que já experimenta mudança diária, sentindo-as diluir-se pouco a pouco, porque, filtradas essas energias pelo perispírito do médium, facultará uma comunicação menos agressiva e sem descontrole em face da sintonia profunda entre ambos. Assim mesmo, essa ocorrência será sempre benéfica ao médium, porque ele diminuirá a cota de débitos para a recuperação moral, porquanto toda atividade dignificadora conduz um peso específico positivo que diminui o quantum de dívidas que se encontram aguardando o resgate. Assim sendo, quanto mais se dedique o instrumento mediúnico
ao atendimento aos espíritos obsessores, aos sofredores em geral, mais fiéis serão as suas captações em relação aos nobres mentores do mais além. Recordemos o que nos ensina Allan Kardec, referindo-se ao bom médium, que não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Ora bem, o médium que se entrega ao ministério da caridade sob os auspícios de Jesus e guiados pelos bons espíritos, é claro que somente deles tem a assistência, enquanto que todos os outros que por seu intermédio se comunicam, fazem-no transitoriamente, não o influenciando de forma prejudicial. Enquanto reflexionávamos na clareza da resposta e na sua lógica inegável, Dr. Juliano, que estava interessado em a nova terapia especial, inquiriu: no caso da loucura decorrente das altas cargas de sífilis, observamos também algum fenômeno de natureza obsessiva? Com a mesma bonomia e sem qualquer enfado, Dr. Ignácio esclareceu: a sífilis desencadeia a perturbação dos fenômenos cerebrais, dando lugar à instalação da loucura, sendo, portanto, responsável pela sua ocorrência, assim como sucede com outras enfermidades infecto-contagiosas. Encontrando-se o paciente nesse deplorável estado de conturbação, sem possibilidades de raciocínio adequado, por decorrência da destruição contínua dos neurônios que afetam as neurocomunicações, torna-se fácil pasto para a nutrição de espíritos inferiores que dele se acercam para roubar-lhe as escassas energias, piorando-lhe o estado orgânico. Esse fenômeno que, através do tempo, pode transformar-se em vampirização é mais comum do que parece entre os enfermos terrestres e os indigitados espirituais. Ainda aí vigora a lei de causa e efeito, que se utiliza desse processo para auxiliar o paciente a resgatar os seus dislates e comprometimentos injuriosos com mais rapidez. Todos e quaisquer acontecimentos são computados nas fichas morais do espírito, ficando ocorrência alguma à mercê do acaso. Podemos afirmar que, segundo a onda em que se movimente o indivíduo, sempre haverá uma ressonância e uma sintonia com outrem na mesma faixa vibratória. Não apenas os inimigos ou os amigos estão em intercâmbio espiritual, mas todos quantos vivenciem experiências equivalentes em decorrência da identidade vibratória. Recordemo-nos da recomendação do apóstolo Paulo na sua primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando afirma, abre aspas, orai sem cessar, fecha aspas. Com certeza, o apóstolo não propõe a mecanização da prece, mas sugere uma atitude terapêutica de estado oracional, isto é, a mente voltada para as ações corretas, para o comportamento equilibrado e para a insistência na prática das ações sadias e benéficas, tornando-se verdadeiras orações. Que fique, pois, definido, concluiu o Dr. Juliano, que não existem distúrbios orgânicos sem que haja correspondentes causas desencadeadoras, sempre sediadas no ser real. As enfermidades de todo porte, as interferências espirituais, os transtornos psicológicos, todos esses fenômenos são, portanto, efeitos dos atos praticados em existências transatas, não é verdade? Exatamente, confirmou. Somente existem consequências quando ocorreram ações anteriores. Recordei-me de alguns momentos destituídos de fundamentação que ouço entre os companheiros reencarnados.
Sendo-me a oportunidade valiosa, sem desejar abusar da gentileza do nobre amigo, interroguei. Alguns médiuns, que vivem em parceria afetiva matrimonial ou não, pensam que a comunhão sexual às vésperas ou depois das reuniões mediúnicas não interfere de maneira nenhuma nas atividades a que se irão dedicar. Que nos tem a dizer o caro amigo? Que, embora a função sexual seja de elevado significado emocional, especialmente quando decorre da presença do amor, em face, porém, dos impulsos e dos desejos lúbricos, é conveniente que, às vésperas das reuniões desobsessivas, se transfira a comunhão física para outra oportunidade, preservando a mente em harmonia, sem desvio do pensamento em relação ao trabalho a que se devem entregar os parceiros. Compreendendo-se que o êxtase sexual renova o entusiasmo e produz reações saudáveis nos indivíduos equilibrados e amorosos, essas energias podem e devem ser canalizadas para o atendimento espiritual sem qualquer prejuízo para os envolvidos na afetividade. Como o sexo foi feito para a vida e não esta para aquele, é perfeitamente normal que se reservem ocasiões especiais para o seu intercurso. E quando um dos parceiros não participa das ideias espiritistas do outro, insisti com delicadeza. Como deve proceder este que tem convicções definidas, se convidado à união sexual às vésperas dos cometimentos desobsessivos? Considere-se que, numa parceria, respondeu o afável, a contribuição de cada um em qualquer atividade deverá ser sempre igual. Se, no entanto, um exige algo mais, cabe àquele que se encontra comprometido com o labor mediúnico explicar a razão da recusa, evitando, todavia, problemas mais graves, porque o outro pode estar inspirado por entidade perversa e exploradora em face do descontrole da sua libido. Nesse caso, a paz deverá reinar na união e a compreensão do mais esclarecido cederá em detrimento de atrito ou descontrole mais grave, procurando liberar-se do pensamento sensual após a comunhão dessa natureza. Utilizando-me do feliz ensejo, voltei a indagar. E a questão do vestuário do médium, que tem sido motivo de considerações, especialmente em relação às cores do uso? Haverá alguma prevalência em roupagens brancas em detrimento de outras? Ainda mais uma vez, a jovialidade do interlocutor exteriorizou-se num sorriso afável, respondendo: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Conforme respondeu Jesus àqueles que o interrogavam a respeito dos alimentos, é do íntimo que procedem as vibrações e não do exterior. Naturalmente, numa análise cromoterápica, as cores quentes sempre produzem perturbação. No entanto, no caso em estudo, o que importa são os sentimentos decorrentes dos pensamentos. Não fora essa conduta, a preocupação com o exterior seria fundamental, deixando-se em plano secundário o comportamento íntimo, esse sim, imprescindível à harmonia ou não da estrutura do ser. Como herança atávica de doutrinas religiosas do passado, pessoas gentis fixam-se em condutas exteriores que impressionam, utilizando-se de recursos que sugestionam, produzindo impressões de uma ou de outra natureza para realizar atividades espirituais. De um lado, é uma forma de chamar a atenção, de diferenciar-se dos demais, e de outro, trata-se de bengalas psicológicas de sustentação interior, por falta de segurança e convicção lógica em torno dos objetivos que buscam realizar. Será sempre pelo pensamento e ações morais que os espíritos se afinizam com as criaturas. As fórmulas, os cultos sacramentais,
Os exorcismos, salvadas raríssimas exceções em referência ao último, não surtem qualquer efeito nos fenômenos de desobsessão. Antes, constituem motivo para chacota por parte daqueles que se pretendem afastar ou, nos outros casos, atrair. Ante a conclusão da resposta, animei-me a mais uma indagação. E o que dizer-se a respeito da mediunidade como um grande sofrimento para aqueles que lhe são portadores? Generalizou-se o conceito de que todo médium sofre muito, dificultando aos que desconhecem a doutrina entregar-se-lhe ao ministério. Realmente, respondeu com leve sorriso desenhado nos lábios. As criaturas humanas ainda se prendem muito aos mitos, às informações descabidas, tornando de caráter sobrenatural, maravilhoso, tudo quanto desconhecem. A mediunidade não poderia passar incólume a esse velho hábito, havendo dado lugar a conotações absolutamente destituídas de legitimidade. Como poderá a prática do bem proporcionar males àquele que o faz? Nada obstante, porque a mediunidade necessita de educação e desenvolvimento, especialmente no que diz respeito à vida moral do seu portador, as aflições naturais, que são decorrentes das dívidas do espírito, são-lhe direcionadas como meio de expungi-las. O insigne codificador estabeleceu que existe a mediunidade de prova, aquela que se apresenta de maneira atormentada, desvelando-se por meio dos sofrimentos no indivíduo, mas isso porque ele delinquiu, estando em curso nos códigos da divina justiça. Não fosse através dos fenômenos mediúnicos, sê-lo-ia de igual maneira por outros processos, qual ocorre em relação a todas as criaturas que não são médiuns ostensivos. Através da mediunidade, o resgate dos débitos dá-se de maneira produtiva, porque mediante as ações de beneficência e de autoiluminação, são diminuídos na contabilidade do devedor, facultando a correspondente liberação. Quando a abnegação e o devotamento do médium ajudam-no a superar a fase dos testemunhos que lhe são inerentes à evolução, o seu trabalho iluminativo alcança o caráter de missão. Licínia, jovem médium encarnada, que acompanhava os diálogos com inusitado interesse, pediu licença para apresentar uma questão, no que foi carinhosamente atendida. De imediato perguntou: de que maneira pode o médium precatar-se dos pensamentos doentios nos dias dedicados à tarefa desobsessiva? Parece que nessas ocasiões, sucessivas ondas de ideias nefastas alcançam a consciência mediúnica, atormentando o sensitivo. Como agir? Novamente, Dr. Inácio, com paternal gentileza, esclareceu: é necessário manter-se a consciência de que, nesses dias, os agentes da desordem encontram-se de plantão e tentarão a todo custo alcançar as paisagens íntimas dos médiuns, quando se trata de servidores dignos, que lhes não concedem campo de identificação, realizam o fenômeno da ressonância mental, enviando clichês vulgares em direção das suas mentes que, num momento ou noutro de descuido, de aborrecimento natural, de cansaço ou insatisfação, são alcançadas pela onda, sendo impressionadas pela contínua mensagem que lhes chega. Noutras vezes, conflitos arquivados no inconsciente, que não foram resolvidos, assomam durante esse período de paz e que, para serem eliminados, devem ser aceitos, pensados naturalmente e liberados, sem o tormento de estar se desejando libertar pelo simples movimento da cabeça, como se pudesse retirar alguma coisa que lhe encontra aderida. Equivale a dizer que, ao chegar à ideia, o médium deve examiná-la, reflexionando no seu conteúdo
e logo substituindo-a por outra de natureza edificante. Como ninguém pode ficar sem pensar, quando se é acuado por uma ideia infeliz, o melhor é passar a mentalizar algo superior. A atividade mediúnica sempre libera informações arquivadas no inconsciente profundo, às vezes misturando-as com as transmissões produzidas pelos desencarnados. De alguma forma, é sempre positivo esse fenômeno, porque ao largo do tempo, os tormentos não resolvidos, as heranças perniciosas de existências recuadas ou próximas, são diluídos ao influxo dos pensamentos que se exteriorizam. Por essa, assim como por outras razões, ocorre o animismo inconsciente, também salutar na libertação emocional do médium. Tudo está previsto nas leis de Deus, sempre de maneira favorável à evolução, desde que utilizado corretamente. O amigo Bruno, que se mantivera em silêncio, reflexionando em torno das lições ali ministradas, aguardou a oportunidade e interrogou o benfeitor solícito. Considerando-se a agressividade das entidades espirituais obsessoras, violentas e dispostas aos enfrentamentos, como medida de preservação do médium, seria aceitável que se colocassem nas salas mediúnicas, como nesta, em razão da especificidade dos atendimentos, colchonetes ou equivalentes, nos quais a psicofonia atormentada se daria, facultando maior proteção ao sensitivo? Cabe ao médium educado, respondeu o lúcido interlocutor, filtrar os conteúdos emocionais das mensagens de que se faz portador, assim evitando verdadeiros pugilatos físicos entre os desencarnados e os encarnados. A questão não será resolvida através da força bruta, mas por meio das energias superiores que influenciarão o comunicante, diminuindo-lhe a ferocidade e mantendo-lhe o equilíbrio possível durante o fenômeno mediúnico. O espírito jamais entra no corpo do médium, conforme equivocadamente algumas pessoas desinformadas acreditam, sendo toda e qualquer comunicação sempre através do seu perispírito, que irá atuar nos centros nervosos e neuronais, decodificando a mensagem e proporcionando a sua exteriorização. Desse modo, por mais que seja fiel à comunicação, nunca o será totalmente, como é compreensível, e em casos como o que estamos analisando, ocorrerá com a diminuição das forças perturbadoras. Uma que outra vez, algo raramente, em casos de zoantropia, sob segura direção dos dirigentes de ambos os planos, o médium pode levantar-se, movimentar-se, assumindo a deformidade mediante a transfiguração, sem a necessidade de interferência do psicoterapeuta espiritual, por meio da qual o perispírito do comunicante reajusta-se, recompõe-se ao contato com o do encarnado, em mecanismo de refazimento da estrutura da forma que se encontra alterada. No entanto, somente através de médiuns sonâmbulos e profundamente moralizados é que o fenômeno ocorre em atividades socorristas programadas. Fora delas, dá-se a injunção penosa por assimilação fluídica nos processos de vampirização, nos quais o indivíduo transtorna, perdendo a lucidez e padecendo cruel subjugação. Nos outros casos de natureza caridosa, são necessários procedimentos dignificantes, esses que também elevem os espíritos em sofrimento, em vez de preservar-lhes os comportamentos enfermiços. A mesa tem a função de proporcionar comodidade pelo apoio que faculta aos braços dos que a cercam, assim como para facilitar a postura correta na cadeira
para o corpo, evitando posições desagradáveis e prejudiciais. Ademais, nesses fenômenos em que os doutrinadores e seus auxiliares atracam-se com os espíritos em psicofonia dolorosa, observamos um tumulto que agride a disciplina que deve viger em operações de tal monta. Deve-se respeitar sempre o médium, evitando-se abraços e toques, controles manuais e seguranças que podem transformar-se, embora sem que se deseje de imediato, em recurso perturbador de natureza física. Quando se reúnem pessoas evangelizadas ou em processo de evangelização para servir, atraindo os espíritos benfeitores, os recursos de proteção e de apoio procedem do alto e são aplicados com sabedoria, sem alarde nem correrias ou vexames. Educar-se às forças mentais constitui desse modo um dever de todos, especialmente daqueles que se dedicam aos mistérios mediúnicos de desobsessão. Ante a discreta expectativa, o caroável José Petitinga solicitou permissão para entretecer algumas considerações. As atividades mediúnicas, especialmente aquelas que se dedicam às terapias desobsessivas, constituem belo capítulo da psiquiatria espírita, por penetrar nas causas profundas dos distúrbios psicológicos e mentais. Sendo o espírito o enfermo, nele devem ser trabalhados os fatores que respondem pelos desequilíbrios que são a rebeldia, a insensatez, o desalinho dos sentimentos, as heranças predominantes da sua natureza animal, que o esclarecimento amoroso e persuasivo modificará. Todas as terapêuticas que apenas alcancem os efeitos são transitórias, porque a matriz do padecimento continua enviando vibrações desconcertantes que se refletirão no conjunto orgânico, aparecendo como distúrbio de tal ou qual natureza. O importante não é o que se apresenta, mas o mecanismo através do qual se manifesta, sempre enraizado nos débitos morais do paciente. Não poucas vezes, conforme constatamos a miúde, são necessárias cirurgias espirituais para retirar do perispírito as matrizes de algumas afecções, de diversos transtornos, para que os efeitos saudáveis apareçam, posteriormente, no corpo somático. Tendo-se em vista a magnitude das intervenções desta natureza, a responsabilidade daqueles que se dedicam às práticas desobsessivas é muito grande, exigindo-se a presença de pessoas responsáveis, sérias, dedicadas e ricas de sentimentos de amor. É claro que não poderemos esperar que as equipes sempre se encontrem possuidoras desses requisitos. No entanto, como vivemos em contínua aprendizagem, cabe-nos trabalhar incessantemente para melhorar-nos, em vez de nos deixarmos arrastar pela monotonia, pelo deslocamento mental durante as reuniões. Cada membro do grupo mediúnico, desse modo, deve assumir responsabilidades que auxiliem o conjunto. A mediunidade é somente a faculdade que o organismo expressa. A sua função é neutra, cabendo àquele que lhe é portador a consciente aplicação dos seus inestimáveis recursos do bem, assim como ao orientador espiritual, valores morais para manter o clima de equilíbrio e ordem, indispensável em quaisquer serviços dignificantes. A agitação, as movimentações de pessoas em socorro aos médiuns em transe têm mais o objetivo de manter superstições desnecessárias e gerar ideias de força e de poder que não existem, do que realmente produzir resultados benéficos. Jesus jamais necessitou de utilizar-se desses recursos grosseiros, ensinando-nos que através do amor, do diálogo honesto e grave, podemos influenciar os irmãos ignorantes com muito maior proveito
do que através da gritaria e da justa. Sempre me sensibilizo quando, atendendo aos irmãos sofredores que se perderam a si mesmos, em recebendo a psicoterapia da palavra no intercâmbio mediúnico, vejo-os reconfortar-se, libertar-se da ignorância, da cegueira em que permaneciam, despertando para a realidade de que não se davam conta. Decênios de perturbação e dor, largos padecimentos e incontáveis aflições, em poucos momentos diluem-se ante a claridade e a pujança da divina luz do Evangelho que lhes abre os olhos da alma para entender realmente a finalidade da vida. O adendo, apresentado pelo querido amigo, fez-me recuar no tempo, recordando nossas reuniões de socorro, quando a blandícia da sua voz e o seu sentimento de amor esclareciam os irmãos sofredores, levando-me às lágrimas de gratidão a Deus pela oportunidade que fruímos de haver convivido com o amigo no corpo físico. Enquanto dialogávamos, os cooperadores desencarnados trabalhavam conduzindo os que se haviam comunicado para o recinto adrede reservado para retê-los antes da remoção definitiva para o Hospital Esperança ou outro local, conforme a necessidade de cada um. Outros médiuns convidados para as futuras atividades apresentaram as suas interrogações, propuseram questões pessoais vinculadas à faculdade, que foram atendidas com bondade pela proverbial sabedoria do psiquiatra de Uberaba. Avançávamos pela madrugada quando se encerraram completamente os labores e os companheiros encarnados foram reconduzidos aos lares, ensejando-nos prosseguir no recinto em observação e planejamento especial para os dias por vindouros. O casal Antonelli exultava de justo júbilo ao lado de Jacques Werner, como antegozando as bênçãos que ali seriam vivenciadas em relação aos pacientes internados.